Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Arthur Bernardo, eu sou professor aqui no canal Aula de Roteiro no YouTube e aqui a gente compartilha a educação audiovisual. Nós aprendemos um pouco mais sobre cinema, televisão e técnicas de roteiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço humildemente que você se inscreva nesse canal e que você ative o sininho de notificação, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. O boca a boca é a melhor divulgação do mundo, então eu peço também que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, porque isso vai ajudar muito a gente. Lembrando algumas coisas importantes. Apesar do canal se chamar Aula de Roteiro, nós não somos um curso livre, então você não vai ter um certificado após assistir os nossos vídeos. Outra coisa importante é que, principalmente nas nossas playlists, principalmente aqui no Curta em Prática, é importante que você assista os vídeos em ordem. Primeiro o vídeo 1, depois o vídeo 2, depois o vídeo 3, depois o vídeo 4 e assim por diante. E também é importante a gente lembrar que a gente não está falando de um roteiro específico, tá? Mas se você quer um auxílio na escrita do seu roteiro de curta-metragem, é só acessar esse QR Code que está aqui em cima, porque você vai poder ter mais informações a respeito da nossa mentoria individual, tá? É um serviço de consultoria que eu realizo do seu curta-metragem. Eu vou analisar os seus personagens, a sua narrativa, a sua estrutura, vou analisar a sua escaleta, vou analisar o seu roteiro, eu vou acompanhar o seu processo criativo. E no final dessa mentoria individual, você vai ter um roteiro de curta-metragem com altíssima qualidade, para você poder colocar em concursos de roteiro, editais e, quem sabe, fazer uma produção independente. Então, se você tiver interesse na nossa mentoria individual, é só acessar esse QR Code aqui em cima ou acessar o link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Tudo bem? E claro, se você quer investir na sua formação como roteirista, eu recomendo que você faça a formação de roteiristas do grupo Roteiros e Narrativas. A nossa formação de roteiristas ela é muito completa. Você vai aprender várias ramificações do roteiro, da arte de escrever roteiro. Você vai aprender sobre personagens, você vai aprender sobre série, novela, processo criativo, narrativas, formatação. Você vai aprender sobre muita coisa a respeito da formação de roteiristas. Então, se você tem interesse em ter um ensino de qualidade com professores do mercado e também com um custo-benefício em conta, super acessível, é só você acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você poder se matricular na formação de roteiristas do Roteiros e Narrativas. Tudo bem? Muito bem, queridos alunos, na aula de hoje, a nossa aula 9 aqui do Curta em Prática, lembrando que o Curta em Prática é voltado para o ensino de curta-metragem, técnicas que você pode aplicar em curta-metragem. Mas lembrando, essas técnicas aqui também são universais. A gente está falando de cinema, então você também pode aplicar para longa-metragem de alguma forma. Mas, falando em curta em prática, na aula de hoje, a gente vai se perguntar o que é diálogo. Essa é a pergunta que vai mover a nossa aula de hoje. Então entendam o seguinte, meus amores. Diálogo, quando a gente fala a palavra diálogo, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as falas dos personagens. As falas que um personagem tem ao longo de uma narrativa, ao longo de um roteiro, podem ser colocadas como diálogo. E tá certo, porque o Robert McKee traz pra gente que diálogo é qualquer coisa dita por um personagem em um roteiro. Quem disse isso foi o Robert McKee. Robert McKee, para quem não conhece, é um dos maiores estudiosos de roteiro. Ele é um grande consultor de roteiro, já fez consultoria para várias séries, já fez consultoria para vários filmes, e ele é um cara que é muito estudioso a respeito do assunto, e tem vários livros que eu vou deixar na descrição desse vídeo, os livros dele traduzidos para o português, tá? Para vocês poderem ler. Então, diálogo é qualquer coisa dita por um personagem no roteiro. Simples assim, certo? Vamos aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Muito bem. Primeiro a gente traz aqui o Robert McKee e a gente vai tentar entender um diálogo que a gente vai fazer com outros autores, tá? E com outros realizadores do cinema que são muito famosos no mundo afora. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, lembrando, se a gente está falando de roteiro, a gente está falando de cinema, a gente está falando de comunicação. E a gente fala da comunicação através dos meios. Mas o mais importante
é entender que o cinema, ele é um meio de comunicação. Ele é um meio de comunicação muito requisitado, muito famoso, que as pessoas buscam sempre. A busca pelo cinema, ela se dá desde 1895. Mas tem uma coisa interessante a respeito do meio de comunicação que é o cinema, é que o cinema é audiovisual. Cinema é um meio de comunicação audiovisual, ou seja, audiovisual utiliza a visão e a audição como receptores de informação. Então, o que acontece quando a gente consome o meio de comunicação audiovisual? Por exemplo, você vai ao cinema. O cinema, ele é um meio audiovisual. Então, aquilo que é transmitido na tela de cinema vai através de mensagem, é captado como mensagem através dos seus olhos, dos seus ouvidos. Aliás, a gente está falando de audiovisual, tá? Audiovisual. Essa mensagem é captada pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, é enviada para o seu cérebro, que processa essa mensagem e a interpreta. Então, através dessas recepções, é que a gente consegue ter uma interpretação do porquê o personagem faz tal coisa, por que aquele filme está mostrando tal fotografia e por aí adiante. Mas o que a gente tem que entender é que se a gente utiliza a visão e a audição como receptores da informação, a gente não tem apenas o cinema. A gente pode ter também a televisão, porque a gente escreve roteiro para televisão também através das séries e das telenovelas. A gente tem também uma coisa chamada internet. A internet também pode ser encarada como audiovisual, mas aqui a gente está falando de cinema porque a gente está falando de curta-metragem. A gente vai utilizar de linguagem cinematográfica para poder contar essa história. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar em diálogo, que o cinema é audiovisual, isto é, utiliza a visão e a audição como receptores de informação. Vamos agora partir para um outro ponto. Vamos separar o que é áudio e o que é visual. Entenda uma coisa. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de diálogo são as falas dos personagens. Então, quando a gente vai ao cinema, a gente assiste a um filme, a gente capta aquela mensagem através dos nossos ouvidos também, porque a gente está falando de áudio. Desde 1927, depois do cantor de jazz, é que o cinema passou a ser falado. Então, quando a gente fala de áudio, a gente está falando de fala de personagem. A fala que um personagem tem ao longo de um roteiro, ao longo de uma narrativa. Mas quando a gente fala de áudio, a gente está falando de uma coisa muito importante também, que são os efeitos sonoros. Os efeitos sonoros de um bater de palmas, um bater na parede, efeito sonoro de uma explosão, efeito sonoro de uma mixagem de som. Tudo isso é auditivo, tá? Tudo isso é auditivo. Além disso tudo, você também pode ter a trilha sonora. A trilha sonora de um filme, por exemplo, filmes famosos como Halloween, como Central do Brasil. A trilha sonora é também a melodia que acompanha as imagens do filme, mas a gente também pode pensar em músicas famosas, né? A gente pode pensar na trilha sonora original de um filme como Titanic, como O Guarda-Costas, como Ghost. Geralmente os filmes de amor são muito famosos por trilha sonora, Uma Linda Mulher, por exemplo. Então a gente tem que pensar que esses filmes, de forma geral, eles têm uma trilha sonora muito marcante. Então a trilha sonora também faz parte do áudio. Então a gente pode dizer que o áudio num filme ele vai se comunicar com o espectador através da fala, através dos efeitos sonoros e da trilha sonora, que vai compor aquele produto fílmico, né? Aquele produto audiovisual. Mas quando a gente fala de visual, a primeira coisa que nós levamos em consideração quando a gente fala de visual no cinema é o seguinte. Vocês lembram que eu falei lá na primeira aula que as pessoas, desde 1895, desde muito tempo, as pessoas pagam para ir ao cinema? As pessoas pagam para assistir ao filme. Então, por essa razão, o visual está falando de dinheiro. E nós, meus amores, vivemos num mundo capitalista. Então, só por falarmos em dinheiro, que é o que move o mundo, o visual vem muito acima do auditivo. Quando você trabalha numa escala 6x1, você trabalha uma semana inteira, você ganha o seu salário bonitinho todo mês, ou se você for
um freelancer, você recebe de acordo com a sua demanda e tudo mais. Nesse caso, a gente tem que entender que o seu dinheiro é suado. O seu dinheiro, ele deve ser bem investido. E aí você quer ter um lazer. Você vai ao cinema. E você vai ao cinema para assistir ao filme. Então, se você gasta dinheiro para assistir, o visual vem muito acima do auditivo. Quando a gente fala de cinema, o visual, ele está muito acima daquilo que é escutado. Então, por isso, quando a gente fala de dinheiro no audiovisual, a gente está falando daquilo que é visual, de assistir ao filme. Se você levar isso para a televisão, por exemplo, você paga um serviço de streaming para assistir. Você paga um Globoplay, por exemplo, para assistir novelas. Por Amor, O Clone, Cobras e Lagartos, Alma Gêmea, O Rei do Gado. Você está pagando para assistir. Mas, de qualquer forma, você também está pagando, não apenas as novelas, para assistir filmes. Então, o ato de assistir, movimenta o cinema. Desde 1895, de 1895 até 1927, durante 32 anos, o cinema foi mudo. As pessoas, desde o princípio, pagam para assistir filmes. Por essa razão, até hoje, essa ação permaneceu. Então, vamos lá. Se eu estou falando de dinheiro, o visual, ele vai trabalhar com uma coisa um conceito muito bacana que o Robert Mack traz para a gente, que é o conceito de relevo. Relevo é toda composição comunicativa de imagem. Tudo aquilo que está no quadro, na fotografia do filme, tudo aquilo que está enquadrado, que está sendo mostrado para a gente naquele frame, é uma comunicação. Tudo que está, por exemplo, vocês estão vendo aqui o Arthur, né? Vamos focar aqui nessa telinha onde eu estou. Você está vendo o Arthur numa parede preta, com uma blusa vermelha listrada que lembra muito onde está o Wally. O Arthur está de cabeça raspada, ele está careca, ele está sem barba. Tudo isso quer dizer alguma coisa para vocês. Tem um microfone aqui. Tudo isso quer dizer alguma coisa. Tudo que está no quadro quer dizer alguma coisa para vocês. Então, nisso, o relevo, ele vai ser composto por personagem, pois o personagem, ele é algo visual. Personagem, cenário, objetos de cena, arte como um todo, a fotografia como um todo. Tudo aquilo que é visual é relevo. Tudo aquilo que está enquadrado quer dizer alguma coisa para a gente. Mesmo que seja no futuro. Por exemplo, tem aquela clássica noção do Hitchcock. Se eu mostro uma arma, essa arma vai disparar. Se eu mostro uma bomba, essa bomba vai explodir. Então, se eu coloco algo para ser visto, isso que eu estou mostrando aqui, tem alguma função nessa história. Nada acontece por acaso dentro do cinema. Nada acontece por acaso dentro de um filme. E vocês vão ver também que, conforme vocês forem escrever os roteiros de vocês vão perceber que, quando você escreve, cada palavra tem um tom. Cada palavra tem um tom diferente. E elas compõem a tonalidade do seu roteiro. Tudo bem? Então, entenda uma coisa, meus amores. Se eu estou falando de visual e se eu estou falando de áudio, o visual vem muito acima do auditivo, porque está falando de dinheiro. Está falando daquilo que movimenta a indústria audiovisual e que movimenta vários setores da nossa sociedade. Movimenta a sociedade como um todo. Dinheiro. O visual vem muito acima do auditivo. Eu vou sempre repetir isso, porque as pessoas pagam para assistir ao filme, tá? Então agora vamos passar para um outro ponto. Eu quero que vocês me vejam agora, que eu vou incorporar um lado Tony Ramos, Milton Gonçalves, Osmar Prado, Antônio Fagundes, Leonardo Vilar. Vou incorporar esse lado. Vou fazer uma ceninha para vocês. Quero que vocês prestem atenção no que eu estou fazendo. Primeiro, eu vou fazer uma encenação para vocês, sem diálogo. Preste atenção no meu vídeo agora, nesse quadradinho onde eu estou aparecendo. Olha só o que eu vou fazer. Uma encenação, tá tudo bem, tá? Mas preste atenção no que vai acontecer agora. 1, 2, 3. Todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo viu o que eu fiz. Você que assistiu, conseguiu entender o que aconteceu. Eu não preciso explicar o que você viu. Agora vamos acrescentar diálogo. Eu vou repetir essa ação e eu vou acrescentar diálogo. E você vai prestar atenção no que você não deve fazer no cinema. Vamos lá.
Ai, meu Deus. Eu acabei desmaiando. Ai, é muita coisa na minha cabeça. Eu desmaiei, caí no chão, bati com as costas, eu tô cheio de dor. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estou cheio de manchas roxas pela pele. Pá! Como diria Inês Brasil, pá! Em nome de Jesus. Eu acabei de chamar o meu espectador de burro. E se tem uma coisa que eu prezo muito é a inteligência do público. Público, plateia, é tudo menos burro. Espectador é o organismo psíquico sobre o qual a imagem age. É um ser pensante, é um ser que interpreta. Público não é burro. Independente da formação educacional que o público tem. O público não é burro. Se você paga para assistir ao filme, eu estou pagando para ter minha visão valorizada. Se eu pago para assistir ao filme, eu estou pagando para ver. Eu estou pagando para interpretar as imagens. Eu estou pagando para compreender aquele filme a partir dos meus olhos. Então, você não precisa explicar o que está acontecendo através do diálogo. Porque pensa bem, você viu que eu desmaiei. Todo mundo viu que eu desmaiei aqui. Meu personagem desmaiou. Agora, se o personagem acorda falando que ele desmaiou, que ele tá todo roxo, que ele bateu com as costas no chão, que tá tudo isso, eu tô chamando meu espectador de burro, porque ele já viu o que aconteceu. Muito beabá, sabe? Então, quando eu assisto a um filme, a cinema, eu nunca posso explicar o que está acontecendo pelo diálogo, porque o meio cinematográfico ele é muito mais visual do que auditivo. Então, por isso, eu valorizo a minha visão. Então, se eu vou ao cinema e vejo que o personagem desmaiou, eu não coloco o personagem para falar que ele desmaiou. Então, preste atenção numa coisa. A gente vai trazer agora outras noções de diálogo que vão conversar com Robert McKee, por exemplo. A gente vai trazer também Alfred Hitchcock. Vou deixar na descrição desse vídeo o livro que é a entrevista que o Hitchcock concedeu ao Truffaut, se eu não me engano, em 1962 ou 1964. E nessa entrevista, o Hitchcock ele fala uma coisa espetacular. Diálogo só deve ser utilizado como último recurso quando você não consegue usar imagem para narrar a história. O diálogo só deve ser utilizado em último recurso, quando você não consegue usar a imagem para narrar o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, pensem comigo. O diálogo é qualquer coisa dita por um personagem em um roteiro. Porém, o diálogo só deve ser utilizado em último recurso. Diálogo não é conversa, gente. O diálogo não é uma conversa normal, uma conversa da vida real. O diálogo nada mais é do que algo, um recurso que você utiliza para contar uma história, que no caso é um roteiro. Tá? No que a gente está falando aqui é um roteiro. Então, se ele só deve ser utilizado como último recurso, a gente pode pensar que mesmo ele sendo qualquer coisa dita por um personagem, a gente pode pensar na seguinte definição, que é uma definição que eu vou trazer para vocês baseado nesses autores, baseado no autor Robert McKee e baseado no que o Hitchcock traz sobre diálogo. Tá? E a gente está falando de Hitchcock, que era um diretor que valorizava muito o trabalho dos roteiristas e que está no cinema desde o cinema mudo. Eu defendo que Hitchcock Truffaut é um livro obrigatório para qualquer pessoa que trabalha com cinema, que trabalha com audiovisual. Vamos entender uma coisa aqui, a partir desse diálogo entre os autores, para a gente entender. Diálogo é um complemento da imagem que só deve ser utilizado último recurso. É um complemento que, por exemplo, se eu desmaiar aqui e acordar, você já viu que eu desmaiei e acordei. Você já viu isso? Se eu tiver que dizer alguma coisa, eu posso dizer, que quarto bonito. Se eu tirar a imagem e você escutar o personagem falando que quarto bonito, eu vou precisar da imagem para entender o que está acontecendo.
Porque esse diálogo não explicou a história. E essa dependência que você tem da imagem no cinema faz toda a diferença. Experimentem assistir a um filme com o áudio mudo, o áudio mutado. Você vai conseguir compreender boa parte do filme, do que está acontecendo, tirando o diálogo, tirando os efeitos sonoros, porque você vai conseguir interpretar aquelas imagens e chegar numa narrativa. Agora, se eu sou um cineasta, eu utilizo do diálogo para contar a história, aí temos um problema. Eu não sou cineasta. Então, diálogo é um complemento da imagem que só deve ser utilizado em último recurso. E daí você vai entender uma coisa muito importante a respeito de diálogo, que é uma técnica que o Robert McKee traz pra gente. A técnica que o Robert McKee traz pra gente, a dica que ele traz pra gente é: tente transformar em ação o que você pensou como diálogo. O Robert McKee traz essa dica pra gente: tente transformar em ação o que você pensou como diálogo. Mas eu vou mudar o tempo verbal dessa frase. O que você vai pensar como diálogo. Tente transformar em ação o que você vai pensar como diálogo. Sabe por que eu vou botar vai pensar? Entenda uma coisa. Diálogo não é uma conversa normal na vida real. Não é. Diálogo é um complemento da imagem. Então entenda uma coisa. Na vida real, no mundo em que vivemos, a principal forma, o principal meio de comunicação do ser humano é a boca. Nós aprendemos a explicar e a especificar aquilo que a gente quer através de palavras. Às vezes o óbvio precisa ser dito, a gente precisa especificar, a gente precisa falar. Quando você entende que você é um ser humano, você tem a tendência de querer explicar por que você faz isso na vida real. Só que o cinema não é a vida real, o cinema é uma ficção. Você está escrevendo ficção. Então, se você está criando uma ficção, você tem que entender que o diálogo não é a vida real. Por mais que seu filme seja inspirado numa história real, por mais que seu filme fale sobre o cotidiano, não é uma história real, é uma ficção, tá? Então, você vai pensar em usar diálogo para explicar o que está acontecendo, porque é natural da vida humana. Mas você tem que entender que cinema e mundo real são coisas diferentes. Então, transformar em ação o que inicialmente você vai pensar como diálogo. Quando eu entendo que o diálogo é um complemento da imagem, que só deve ser usado em último recurso, eu tenho que entender que eu posso pensar em diálogo. Não tem problema quanto a isso. Mas eu vou transformar esse diálogo em algo visual. Se eu não consigo transformar esse diálogo em algo visual, aí eu uso diálogo. Se eu não consigo mostrar que esse personagem desmaiou e fazer você entender que ele está passando mal, aí eu uso diálogo. Mas você entende? Você está vendo um filme, um personagem desmaiou. Aí você entendeu que ele está passando mal. Ou que ele teve alguma emoção forte. Mas a gente tem que entender que diálogo não é a vida real. Então, tente transformar em ação que você vai pensar como diálogo. Cara, isso é fundamental. Isso é fundamental. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Muito importante, tá? Isso é muito importante, é uma noção muito importante que vocês têm que ter a respeito de diálogo. Qual é a noção importante? Muita gente, quando eu pergunto isso nas minhas aulas, eu pergunto assim: o que faz um diálogo ser bom? E a pessoa responde: eu gosto muito do diálogo que é natural. Mas eu pergunto para vocês uma coisa: se o diálogo não é vida real, o diálogo é natural? Nenhum diálogo é natural, principalmente no cinema. O diálogo soa natural. O diálogo soa natural. Não é verdade aquilo ali que está sendo dito. Sabe por quê? Nenhuma palavra é arbitrária, já diria Linda Segue. Nenhuma palavra em um roteiro é arbitrária. Nada no roteiro é arbitrário. Nenhuma palavra está ali à toa. A gente pensa num vocabulário rico para esse personagem. Cada palavra que é dita por um personagem em um roteiro está ali por algum motivo. Então, se você pensa, se você ensaia, se você treina, cada palavra que é dita, esse diálogo não é natural. Uma prova disso é essa aula. Para gravar esses vídeos, para gravar essas aulas para vocês, eu me preparei muito. Eu sei exatamente o que eu vou falar nesse vídeo, o que eu vou falar no próximo vídeo, o que eu vou falar no próximo vídeo e por aí adiante. Sei exatamente o que eu vou falar. Não de uma forma apenas decorada, mas de uma forma entendida.
Uma coisa é eu chegar aqui como um robô e ficar dando conteúdo para vocês. Outra coisa é eu trazer uma naturalidade, montar todo um estilo de fala que vai passar a informação adiante. Porque ninguém gosta, para você embarcar na fantasia, você tem que ser convencido de que aquilo ali é real dentro daquele universo. Então, mesmo que você vá assistir a um filme da Marvel, por exemplo, onde você tem super-heróis, Capitão América, Pantera Negra, você está assistindo ali uma ficção. Por mais que o Capitão América, Pantera Negra, resolvam questões nacionais, resolvam questões envolvendo o país, envolvendo o reino de Wakanda, você embarca naquela fantasia. Então, o mais importante é que tem personagens que vão falar uma coisa e tem personagens que vão falar outra. Tudo bem? Então, o mais importante de vocês entenderem tudo isso é que todas as palavras que são colocadas num roteiro compõem uma tonalidade. Seja para a tonalidade de um personagem, que é uma coisa dita por ele, ou a tonalidade da sua escrita, a tonalidade do seu roteiro. Tem personagem que fala palavrão, tem personagem que não fala. Tem roteiro que você pode colocar palavrão no texto, na ação, na rubrica, e tem roteiro que não. Tudo depende de como você quer passar essa informação. Lembrem-se, cada palavra é comunicação. E quando a gente entende que as palavras têm poder, se eu puder fazer uma recomendação para vocês, são, melhor, as novelas do Manuel Carlos. Vocês vão entender como as palavras têm muito poder quando saem da boca de um personagem. E aproveitando essa deixa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Novela e cinema são coisas diferentes. Não é que a novela seja uma coisa ruim. Eu amo novela, sou noveleiro de paixão. Meu mestrado foi sobre novelas. Mas o que funciona na novela não funciona no cinema. A novela tem um diálogo mais falado por ser melodrama e por herdar isso das radionovelas. O rádio é um meio auditivo. Então, o ideal é que você acompanhe a novela muito também pela audição, porque você deve atrair o espectador para assistir o que está acontecendo. Você deve atrair o espectador que está fazendo alguma outra coisa, uma mulher, uma dona de casa que está cozinhando, ou um outro homem que está arrumando as coisas para sair de casa, ou uma mulher que também, whatever, está fazendo. Então, o diálogo da novela ele é feito para atrair o espectador, para atrair a pessoa para frente do sofá e assistir enquanto você está fazendo alguma outra coisa. Então, vamos supor, é uma coisa que eu adoro fazer, tá? Eu adoro botar uma novelinha enquanto eu estou cozinhando. Eu sou cozinheiro, então, tipo assim, sou cozinheiro amador, tá, gente? Mas eu faço umas comidinhas e estou ali escutando a novela. Dá para você comprar dessa forma, porque é melodrama, é folhetim. É outra coisa que deve ser muito valorizado no nosso Brasil, tá? Diga-se de passagem. Mas cinema, eu não poderia fazer isso. Eu não poderia botar um filme para escutar enquanto estou fazendo alguma outra coisa. O cinema, ele exige que você pare o que você está fazendo para assistir. Ele exige isso. A novela não. Mas aí são outros 500 que dá pano para manga para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, peço humildemente que você curta, comente aqui suas dúvidas, porque eu vou ter o maior prazer em tirar todas as suas dúvidas. E compartilhe esse vídeo com seus colegas, com seus amigos, com qualquer pessoa que tenha interesse no audiovisual. E também se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Lembre-se que o boca a boca é a melhor divulgação do mundo. Então, por favor, nos ajude a engajar. E no próximo vídeo eu vou falar sobre algumas técnicas de diálogo que podem funcionar para você. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos para o próximo vídeo.